Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o Diego, do Financeiro para Iniciantes. Esse canal é voltado para pessoas que estão começando na área financeira, voltado também para pessoas que estejam aí fazendo transição de carreira e, e queira aprender um pouco mais sobre como que é a rotina de um departamento financeiro nas empresas, sejam elas multinacionais, sejam um escritório. Então é para isso que esse canal é voltado, tá? É para ajudar vocês a guiar vocês no dia a dia das empresas, do departamento financeiro, para você ter aí uma noção do que você está, da onde você está indo, né? Você não chegar lá de gaiato, não saber de onde vai, para onde vem, né? É importante você saber. Eu estou aqui para ajudar, passar o meu conhecimento para vocês. Eu espero que vocês, né, utilizem isso da melhor maneira e consigam aí ter a carreira de vocês. Eu sempre digo que o departamento financeiro é uma área assim muito complicada porque requer muita responsabilidade, mas é uma área gratificante. É uma área gratificante e que há sim muita empresa que valoriza o departamento financeiro, porque é importante você valorizar o departamento financeiro, porque é mais fácil você valorizar quem você sabe, você conhece, que dá o dono, né? Tô falando você é o dono, né? É importante valorizar quem tem a chave do cofre, ou seja, a pessoa que tem o poder de fazer o pagamento, do que trazer uma pessoa e a pessoa fraudar a empresa. Então, isso aí eu tenho muitos casos, isso nos vídeos posteriores eu vou explicar os casos que aconteceram aí que eu já presenciei, já ouvi e tal, enfim. Hoje eu vou falar, bom, na primeira aula, no primeiro vídeo, eu falei como que é trabalhar na área financeira, como trabalhar na área financeira, o que precisa, quais os requisitos, né, o que eu sugiro para a pessoa fazer. E no segundo vídeo eu falei na importância que a área financeira tem para uma empresa. A área financeira não é só o pagador de contas ou o recebedor de contas. A área financeira ela é a bússola. Eu digo que a área financeira ela é o cérebro da empresa. Porque ela que raciocina, ela que faz a melhor gestão do dinheiro, porque não adianta a empresa faturar bastante e gastar bastante. Então, a conta acaba não fechando, e aí quando acaba vindo os períodos ruins vindos da economia, a empresa não tem como suportar esses períodos ruins. Então é importante uma boa gestão financeira, uma boa gestão estratégica, um planejamento financeiro muito bom. Mas vamos lá, vamos começar do início para vocês não se perderem, tá? Vou começar hoje falando de contas a pagar. Contas a pagar, ao contrário da visão de muitos colegas de outras áreas, e infelizmente muitos colegas até da área de contas a pagar que eu tenho contato, não é uma área só de pagar imposto, não, pagar a conta, é uma área de estratégia, é uma área de gestão, é gestão de informações, você saber o que você está pagando, não somente pegar a conta pagou, é você saber o que você está pagando, é você olhar a conta e identificar o que é essa conta, para que se destina, qual o intuito, se tiver matriz de aprovação, quem aprovou, isso a gente vai falar mais à frente, e fazer a devida baixa para contabilidade de poder fazer o registro contábil corretamente. A princípio eu vou começar com os tipos de pagamento que existe hoje. Estamos falando na data de hoje, o que existe de pagamento hoje, tá? Nós temos as transferências, e aí as transferências a gente vai abrir um pouco o leque. Nós temos as transferências entre contas do mesmo banco. O que quer dizer isso? Eu sou correntista do banco X e vou transferir para uma pessoa do banco Y, do banco X também. Nós dois, eu e a pessoa, seja a pessoa física ou jurídica, temos conta no banco X. Então eu transfiro, essa modalidade é chamada transferência entre contas. Varia a nomenclatura de banco para banco, mas
A ideia é essa, transferência entre contas do mesmo banco. Essa transferência, ela, em regra, praticamente, aí eu conheço todos os bancos, então assim, praticamente não é tarifada, pessoa física não, eu acredito que não, mas pessoa jurídica não é tarifada também. Se for bancos menores, talvez sim, mas os grandes eles não tarifam. Então, transferência entre contas. Como que você faz a transferência entre contas no mesmo banco? Você tem que pedir a agência e a conta da pessoa, do mesmo banco. Então, banco X. Qual é a agência e conta do banco X? Aí você pede para a pessoa e pronto, coloca o valor e faz a transferência. Tem uma modalidade que ela está sendo desativada pelo Banco Central, mas é importante vocês saberem. Dentro de alguns meses ela será desativada, que se chama o TED. Ela por muitos anos já foi muito utilizada. O que é a TED? TED chama-se Transferência Eletrônica Disponível. Ela serve para a transferência entre bancos diferentes. Então, como é que funciona? E dentro desse TED tem dois tipos, o TED-C e o TED-D. O TED-C é transferência entre contas de diferentes titularidades. O que quer dizer isso? Eu sou do Banco X, vou fazer uma TED-C para uma pessoa ou uma empresa do Banco Y. Então, o que eu vou precisar para fazer a TED? O banco, e o banco, dependendo do nosso banco, geralmente ele já informa um código, senão seria importante para eu pesquisar qual é o código do banco. Então, aí vamos lá. Esse código do banco ele é fornecido pelo Banco Central, ele é o cadastro do banco junto ao Banco Central. Então o banco geralmente é lá, o banco 237 é o Bradesco, 341 é o Itaú, 001 Banco do Brasil, 104 Caixa, e aí por aí vai, tá? E aí você pede esse código, você coloca esse código. Alguns bancos você só coloca digita lá Bradesco, já aparece o código. Então muitos bancos já tem essa funcionalidade. Você pergunta qual é o banco, né? A agência e conta corrente ou conta poupança, mas eu acho que conta poupança não faz TED. Então vamos considerar conta corrente, CPF ou CNPJ do titular da conta, tá? E o valor. Fez a transferência, ok. A tarifas, o banco cobra tarifa tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. E a tarifa é muito mais alta do que o Pix, tá? Por quê? Porque a tecnologia do TED ela é obsoleta, então ela não conseguiu seguir a modernidade atual. Além do TED-C, nós temos o TED-D. Essa TED-D ela é transferência entre contas da mesma titularidade, mas de bancos diferentes. Então vamos lá para o nosso exemplo. Eu sou correntista do Banco X e eu tenho conta no Banco Y. E aí eu quero transferir um valor da minha conta X para o Banco Y. Então o que eu vou fazer? Eu vou precisar, a mesma coisa do TED-C praticamente, tá? Eu preciso colocar qual é o banco, a agência e a conta. Eu não preciso do CPF nem do CNPJ porque é mesmo titularidade, então não precisa. Então agência, banco, agência e conta. E o valor. E aí faz a TED. A TED ela tem limitação de horário. Alguns bancos começam às 6, outros bancos começam às 10, mas todos acabam 5 horas da tarde. Não existe TED depois das 5 horas da tarde, tá? Então, além de obsoleto, ele é limitado e ele é caro, né? E ele está sendo descontinuado. Ele foi muito utilizado por muitos anos. No início, o TED ele era valores muito altos, era 100 mil reais a TED. Depois foi baixando. Foi para 50, foi para 20, foi para 10. Por 10 mil foi por muitos anos. Aí depois baixou para 5, ficou muitos anos 5. Aí foi para 1000 e com o advento do Pix, hoje o TED você pode fazer TED de 1 centavo. Mas como que você fazia uma transferência antes? Com um TED, sei lá, de 10 mil. Você quer fazer uma TED, uma transferência, um pagamento de, sei lá, de 8 mil reais.
sendo que a TED mínima é 10. Usava-se cheque. Ou você sacava R$ 8.000, ia no banco e depositava para a pessoa. Mas por segurança a gente usava muito cheque. Então fazer o cheque, sabe? Aquele papel que os dados do banco, e aí você preenchia, colocava o portador lá, o nome da pessoa, a data, o valor, né? Valor numeral, valor nominal, cruzava e pronto, entregava para a pessoa. O que é cruzar, né? Você botar 2 riscos, tá? Entregava a pessoa ia lá no banco dele e depositava. Só que demorava, né? Variava assim, o banco ele depositava, por exemplo, depositava na segunda-feira, dependendo do banco, caía na quarta, quinta, entendeu? São histórias, né? Hoje o cheque ele é muitíssimo pouco utilizado, muito pouco utilizado, assim, reduziu bastante. Bom, vamos lá. Então, o TED é isso, vai ser descontinuado pelo Banco Central até pelo advento da nossa próxima tópico, que é o Pix. O Pix começou agora, recentemente, e faz uns poucos anos, e se popularizou. Por quê? Porque pessoa física não paga Pix, então você pode fazer Pix para qualquer pessoa. Hoje qualquer pessoa, que seja até a pessoa que está no farol vendendo bala, coloca o Pix, porque não custa nada, né? E aí para a empresa também, para a empresa há tarifação do banco, mas a tarifação é muito baixa mesmo, sabe? Então compensa. Alguns bancos não cobram tarifas, mas aí depende de relacionamento, depende de produtos que o banco oferece, que a pessoa tem com o banco. Algumas fintechs, o que é fintechs? São aqueles bancos digitais que não têm agência, são chamados de fintechs. Algumas fintechs não cobram tarifa, não cobram Pix, não cobram. Então tem essa modalidade, inclusive pessoa jurídica. Então Pix isso é uma coisa mais fácil, né? Todo mundo sabe, né? Você coloca lá o código, você pode ser a chave aleatória, CPF, chave aleatória, e-mail, celular. E aí você consegue colocar lá, criar lá o cadastro sua chave aleatória e faz a transferência. O boleto. E aí vamos agora para a segunda, né? Que é o boleto. O boleto bancário é uma modalidade de pagamento. Ele é composto aí por quando você receber, geralmente a empresa é o termo ainda mais usual de recebimentos dos fornecedores, porque traz segurança, porque o fornecedor pode protestar, porque o fornecedor pode cobrar juros. Então é um modelo mais seguro que os bancos, que os fornecedores têm para receber. Tá? Como se fosse uma proteção que o fornecedor tem. Esse é o boleto bancário. Tomem cuidado, porque o boleto hoje em dia, infelizmente, tem muito golpe. Então, aí lá no primeiro vídeo que eu falei que é importante você fazer uma faculdade de administração ou uma faculdade que tem uma bagagem de contabilidade fiscal. E aí vai um exemplo claro. Eu já recebi dezenas de e-mails assim dizendo: olha, eu recebi aqui um e-mail, nós fizemos um cálculo e apuramos incorretamente da sua nota o valor que deveria ser tributado de PIS, COFINS, contribuição, imposto de renda. E aí, o que acontece? Quando você explica, você entende um pouco de fiscal, não precisa ser analista fiscal, tributário. Você conheceu o básico, você já sabe que esse tipo de modalidade não existe. Você não pode dar desconto para o fornecedor, para o cliente, de um tributo federal. O que o departamento fiscal faz? Apurações acontecem, às vezes o fiscal apura valores a maior, mas o que ele faz? Na apuração do mês seguinte, eles acreditam esse valor. Então, se foi feita uma apuração a mais,
Na próxima competência eles acreditam e pronto, o governo aceita, tá? Então assim, não caiam nessa, isso é golpe, tá? Ainda está com dúvida? Liga para o fornecedor, tira essa dúvida, anota, manda e-mail, deixa registrado, sabe? Se cerque de todas as seguranças para você não sair no prejuízo, tá? Como você faz o pagamento do boleto? Você pode digitar no código de barras que tem. Você pode pegar hoje em dia as empresas, os bancos tem essa disponibilidade do aplicativo de você pegar a câmera do celular e ler o boleto, aquele código de barras. Tem também uma modalidade que se chama DDA, que é débito direto automático. O que seria isso? Quando você vai lá no contas a pagar do seu banco, aí tem lá DDA, você clica no DDA, aparecem todos os boletos emitidos contra a sua empresa ou contra você mesmo. Você é uma pessoa física, hoje os bancos, a maioria dos bancos, eles liberam essa modalidade de DDA para vocês. Então, ao invés de você digitar, você pegar a câmera para ler o código de barras, você só seleciona o boleto e realiza o pagamento. É bem mais fácil. Tem uma coisa que é importante, vocês precisam prestar atenção também. Muitos fornecedores, por conta de fluxo de caixa, eles recorrem a empresas chamadas de factoring. Factoring são empresas que vendem crédito, sejam por empréstimo ou que no caso nosso eles compram títulos. Eu vou explicar, vou explicar para vocês. Vamos imaginar que eu sou da empresa A, estou vendendo um produto no valor de R$5.000 para a empresa B. Vendi, emiti a nota fiscal para ele. Eu acordei com esse fornecedor, com essa empresa B, que a condição de faturamento seria 5 vezes. 30, 60, 90 e por aí vai. 5 vezes de R$1.000 para esse fornecedor, para a empresa B. Só que eu preciso de dinheiro agora. Então o que eu faço? Eu chego lá na Factoring, falo Factoring, eu preciso desse dinheiro, eu tô com esse título aqui, eu preciso desse dinheiro agora para pagar minhas contas. A Factoring pega, faz análise. Eu não vou entrar muito nessa parte aí da Factoring, porque eu vou falar mais no contas a receber, porque também tem muito a ver com contas a receber, gestão, enfim. Mais para frente eu explico. Ele faz as análises e fala, ok, eu vou comprar e eu vou cobrar tanto de taxa, porque ele vai cobrar, né? Então, eles fecham o negócio e aí o que acontece? Acontece um documento, o dono da empresa que você trabalha precisa assinar esse documento que se chama cessão de crédito, cessão de título. O que é isso? É um documento que você está confirmando, está divulgando para o seu cliente que você vendeu o título, que você vendeu do título que do cliente. Vou tentar explicar direito. O título que eu vendi para o cliente B, para a empresa B, a nota fiscal que eu emiti para a empresa B, eu vendi. Então eu tenho que fazer essa cessão de crédito para o cliente poder saber que esse título não é mais meu, é da empresa de factoring. De modo que essa empresa B tem que pagar para a empresa de factoring, não para mim mais. Como que ele vai pagar? Por boleto também. Só que ao invés de ser o meu boleto, é o boleto da factoring. Tá, você pode se preocupar, mas como que eu vou ter certeza que esse título é da factoring? Boa pergunta. Você pode... o fornecedor ele é obrigado a te passar a cessão. Uma segurança, você pede o contrato social para ver se a pessoa que está cedendo ela tem poderes para ceder, tá? Se tiver tudo cedido, ok, guarda como arquivo e vida que segue. Tem uma outra modalidade que às vezes o fornecedor não manda, enfim, dá uma confusão e para você não pagar, não pagar com juros, enfim. Tem uma outra modalidade. No DDA ou no próprio boleto que a Factoring vai mandar, quando a Factoring emite o boleto, ela é obrigada
por lei, quando você vai lá no DDA ou no boleto, você vai lá e você coloca as informações, aí vai aparecer lá, beneficiário. O pagador é você, a sua empresa, e o beneficiário é o Zezinho da Silva Factory. Embaixo vai estar assim, beneficiário não, desculpa, avalista. Avalista vai estar a empresa A, que sou eu, entendeu? Se tiver a empresa A, que sou eu, então tá tudo certo, porque o banco registrou. Se o banco registrou nessas modalidades, é porque ele recebeu essa sessão e ele está de acordo, tá? Então pode pagar que tá tudo tranquilo. Então é isso, boleto, só tomar cuidado, né? Faz aquela checagem, ver se o boleto é do fornecedor mesmo. De preferência, se você for escritório, pede sempre nota fiscal para você bater se o fornecedor é o mesmo boleto, se o boleto pertence ao mesmo fornecedor do produto ou do serviço que você está adquirindo. Faça uma checagem. Quando você inclui o título, você ainda consegue identificar isso para todas as modalidades, né? Transferência, boleto e as outras duas que eu vou falar. Você consegue identificar para quem você está pagando. Aparece o nome da empresa. Então faça sempre checagem. Faça quantas checagens necessitar, nem que você perca tempo. Perca tempo com isso do que você ter que perder tempo de você pagar um título errado e você cair num golpe, tá certo? Vamos falar agora de conta de consumo. O que é conta de consumo? Água, luz, telefone, internet, gás, né? Se o gás da empresa de vocês ou do escritório foi encanado. É isso. Mesma coisa, você recebe, você pode, nesse caso não existe DDA ainda para as contas de consumo, mas você pode cadastrar num débito automático. O que é o débito automático? O débito automático é uma modalidade que o banco tem, que você cadastra suas contas de consumo e ao invés de você ter que todo mês fazer o pagamento, o débito automático debita automaticamente, a conta é debitada automaticamente. Isso é bom para você, junto à conta de consumo, por exemplo, uma Vivo, uma Telefônica, você pode ter um desconto. É bom para você em relação ao banco, porque você tem um produto para o banco. Então aí lá na frente você pode pleitear um crédito, alguma coisa assim, um crédito com taxas boas. Por quê? Porque você usa produtos do banco, você cria relacionamento, você está criando relacionamento com o banco, tá? Geralmente conta de consumo começa com 8. Então, tome cuidado. Você vê um boleto que uma conta de consumo que começa com 237 e tal, fica esperto. Tem empresas aqui de São Paulo, a Eletropaulo, infelizmente ela emite boletos que começam com que é do Bradesco, que é 237. Então, mas mesmo assim, é a mesma coisa que eu falei do boleto. Você vai incluir o título, você vai ver lá o nome da empresa. Se tiver lá, no caso de São Paulo, a Enel, Eletropaulo, ok, pode seguir, vida que segue, beleza. Se tiver outro nome, não efetue pagamento, que é golpe, tá? E temos por último as guias de impostos. Temos impostos municipais, que é o ISS, o IPTU, taxa de licenciamento. Eu vou falar o básico, tá, gente? Porque aí varia de atividade para atividade. Tem atividade que tem atividade que não tem. O ISS, o IPTU e o taxa de licenciamento. Nas estaduais temos o ICMS, né? Que não é que aí eu não vou ir a fundo porque isso é uma coisa mais fiscal, mas tem o ICMS que nem todas as empresas recolhem ICMS, é mais para empresas, para indústrias, né, em suma, ou distribuidoras, enfim. Temos ICMS e as federais nós temos temos várias, né? Tem as que são impostos provenientes de folha de pagamento, né? Que é o INSS, o imposto de renda que é retido na fonte do colaborador, FGTS, temos aí temos para a empresa, né, que caem sobre o faturamento, que é o PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro líquido, imposto de renda. Se é uma indústria que fabrica algo, o IPI,
e por aí vai. Então, inúmeros tributos aí, que senão aí eu vou ficar até amanhã falando. Esses tributos, essas guias de impostos, nas federais, elas dão duas modalidades de pagamento. Você pode pagar via código de barras, aquela modalidade que eu falei, você pega lá o aplicativo, vai pagar um título, seleciona, tira a foto, seleciona um código de barras, aí você aponta para o código de barras e gera o pagamento. Você pode selecionar aquele código de barras, que é normal, do título normal, começa com 8 também, importante, uma dica importante que eu dou. Todo tributo começa com 8, tá? Tributo e conta de consumo começa com 8. Né? E os federais, eles também têm a opção do Pix QR Code. Então você pode pegar fazer o pagamento via Pix QR Code. Se você aponta o celular para o QR Code e consegue fazer o pagamento. O FGTS é o único tributo federal até o momento que ele dá... a opção dele é exclusiva QR Code. Não tem como você fazer o pagamento por outra maneira. Então, o FGTS, a gente fala do FGTS não só o recolhimento mensal da folha, mas também sobre rescisão. Então, o colaborador foi demitido por sem justa causa, a empresa tem que pagar a rescisão. Então, é gerada a guia de rescisão, que é a guia de recolhimento rescisório sobre FGTS, que é o famoso GRRF. Você tira a foto do QR Code e faz o pagamento. Tira a foto não, né? Lê o QR Code e faz o pagamento. É o mesmo processo. Estadual também, modalidade dá essa dupla opção, ou você paga via QR Code ou pela guia, pela código de barras normal. As municipais, aí varia de cidade para cidade. Tem cidade que aceita só guia normal, tradicional, aquela que começa com 8. Tem cidade que já está com Pix, QR Code, então varia de cidade para cidade, tá? Só tome muito cuidado. Quando você for fazer o pagamento, aí vai para as 4 operações que eu falei agora. Você vai fazer o pagamento, incluir o título. Antes de liberar o pagamento, faça uma checagem. Verifique. Geralmente no caso de impostos aparece lá, o ICMS aparece lá. Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de Santo André, Prefeitura do Rio de Janeiro, Município do Rio de Janeiro. Quando é estadual aparece, no caso de São Paulo aparece GARI SP, DARI SP. No caso do Ceará aparece Cefaz CE, dependendo do tributo. No Rio também aparece Cefaz Rio. Então, tome muito cuidado, tá? Conta de consumo, confere se é mesmo... voltando só uma coisa do imposto, se é federal, aparece lá... Geralmente aparece o Ministério da Fazenda ou Receita Federal. No caso do FGTS, aparece FGTS, tá? Então, tome muito cuidado, tá? Então, faça uma checagem, vê se está tudo certinho, se é aquilo que você está pagando mesmo, e aí faz o pagamento. Uma vez feito o pagamento, não é aquele, você vai ter que correr atrás. Você vai ter que correr atrás. Se é um golpe, você vai ter que abrir um BO. Se é um Pix, você vai ter que descobrir o telefone da pessoa e pedir, pelo amor de Deus, para a pessoa devolver. Se a pessoa não devolver, você vai ter que entrar na justiça. Eu até abrindo parênteses, eu soube de um caso da TV Globo, que ela fez um Pix incorreto de, acho que foi R$1 milhão ou 5 milhões de reais para uma pessoa. A pessoa não devolveu o dinheiro, comprou apartamento, tudo. A Globo entrou na justiça, ganhou, obviamente, porque ganho de causa fácil. A pessoa teve que devolver, assim, diz muito sobre o caráter da pessoa, mas não façam isso, né? Evitam. Porque eu tenho certeza que a Globo, essa pessoa que fez o Pix errado na Globo, ela foi demitida, tá? Então tomem cuidado, façam uma checagem, façam uma nova checagem, façam quantas checagens acharem necessárias. Por quê? Porque uma vez feita, você perdeu, tá? Então tomem muito cuidado, tá bom? Dito isso, vamos falar um assunto que é importante, esse controle, tá?
E aí, se o escritório de vocês não tem, sugere ao seu chefe, ao seu gestor ou ao dono do escritório, tá? Empresas grandes têm, isso é fato. Empresas grandes têm. Empresas médias, pequenas, algumas não têm, e as pequenas são poucas que têm, tá? Que é a questão de matriz de aprovação. O que é isso? É a pessoa que aprova o pagamento. Porque a conta veio para você. Quem que aprovou o pagamento? Veio uma conta de 10 mil reais referente à compra de... Você é uma empresa de... Deixa eu pensar aqui. Uma empresa de... Para uma pastelaria. Você é do administrativo financeiro dessa pastelaria. Aí vem uma empresa no valor de 10 mil reais referente à compra de... Sei lá. De capinha de celular. Mas por que eu tô comprando capinha de celular se... Por que eu tô comprando capinha de celular se eu vendo pastel? Tem que ter alguém autorizando, tá? Ah, não, foi o dono da empresa que autorizou. Aí o dono da empresa fala, não, fui eu que autorizei. Por quê? Porque eu tô comprando capinha de celular pra gente colocar nos celulares, pra quando a pessoa fazer o pedido, não borrar, não sujar de óleo e tal, e aumentar a vida útil dos celulares. Aqui tô falando um exemplo hipotético. Beleza, tranquilo. Então tem que ter matriz de aprovação, tem que ter um pai da despesa, entendeu? Ah, precisa. Geralmente, despesas de RH, o gestor do RH já manda para vocês, então tá tranquilo. Mas essas despesas do dia a dia tem que ter aprovação, tá? De preferência do dono ou do diretor, tá bom? Algumas empresas eles têm a aprovação, a questão de lote. O que é o lote? Algumas empresas já têm um sistema integrado, que é um ERP. O ERP seria como se fosse um SAP, um TOTOS, Proteus. Então você consegue mandar como se fosse um lote de arquivo de banco para o banco paga e você puxa o envio, né? Envia e puxa o retorno dos pagamentos. E aí é muito mais fácil. Isso tem mais para empresas grandes, tem algumas empresas pequenas que trabalham com isso, mas em suma são empresas grandes que têm por causa do volume de pagamentos, eles têm essa modalidade de envio de lote. O lote sai do arquivo, gera o arquivo de lote do sistema, do dia do pagamento do sistema, manda para o banco, anexa, né, o banco, todos os bancos têm essa modalidade de recebimento de pagamento via lote, que é o famoso KNAB. Recebe o pagamento, gera, e aí tem um retorno. Ah, foram todos processados. Ah, tem um que não foi processado porque o código de barra está errado, aí você tem que correr atrás. A implantação é um pouco burocrática, né? Você tem que aí você precisa do desenvolvedor do sistema junto com o banco, e aí eles vão conversando, vão parametrizando e você acompanhando até fazer o teste e depois começar a rodar no ambiente de produção. Isso é muito mais fácil, economiza bastante tempo. Tem algumas empresas, na empresa que eu trabalho hoje, a gente não usa lote porque o volume é pequeno. Então não tem necessidade, acho que o tempo gasto lá, eu até aventei a possibilidade de criar de enviar via lote, mas assim, o tempo que vai gastar para gerar o lote, para mandar é bem maior do que se a gente lançar no banco normalmente mesmo. Então não tem por que a gente fazer isso. Tem também o comprovante. O que é o comprovante? É um documento que indica que você pagou a conta. Às vezes algum pagamento, o fornecedor pede um comprovante, geralmente via PIX, via transferência, né? PIX, transferência entre contas, tal, ele pede o comprovante. Você vai lá no banco, geralmente está em contas a pagar e tem lá comprovantes. Coloca comprovantes, clica em comprovantes, né? Seleciona a data do dia do comprovante e aparece todos os títulos, aí seleciona o fornecedor que você quer e envia o comprovante, tá? Isso é normal, tá bom? E por último, acabando aí todo o processo de contas, né? É a baixa. Você fez o pagamento, identificou o pagamento foi feito, faz a baixa. A baixa ela tem que ser de acordo, isso aí varia de empresa para empresa, né? Sistema para sistema.
Mas a baixa ela tem que, uma coisa só, tem que ser de acordo com as premissas contábeis da sua empresa. Então, geralmente, isso aí é uma regra aí, em geral, quando tem uma nota fiscal emitida, você vai fazer a baixa, ela vai na conta de fornecedor, conta de passivo de fornecedor. Quando não tem nota fiscal, ela vai na conta de resultado. Depende muito qual é o tipo de conta, mas para isso você precisa ter, dependendo do tipo de despesa, do tipo de baixa que você vai fazer, se é uma baixa online que já vai direto para a contabilidade, você precisa ter o plano de contas do lado. Se você tiver dúvida, chama a contabilidade, tira a dúvida da contabilidade, tá? Por quê? Porque quando você baixa, a contabilidade recebe essa informação e faz o registro corretamente, tá? Se você baixa errado, se você vai baixar uma conta de imposto, baixou na conta de fornecedor, puta, até o fornecedor, até a empresa contabilidade identificar aquilo, vai perder bastante tempo, tá? Então, baixe corretamente na sua conta contábil correta, tá bom? Bom, então é isso, estamos chegando ao final de mais um vídeo, espero que tenha gostado. Vou pedir aí, nos outros vídeos eu acabei não pedindo, mas a minha irmã pediu, falou, pô, você não coloca o like, não pede o like. Então, se você puder dar o like aí para poder atingir maior número de pessoas, né, que estejam aí na jornada como você, agradeço. Se quiser tirar algumas dúvidas, quiser tirar dúvidas, manda uma mensagem lá coloca no comentário que eu respondo, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.